Até hoje achávamos que a China era muito poderosa, mas estávamos enganados. Está acontecendo algo estranho no país deles, que a maioria das pessoas não percebe. Eles têm quedas de energia constantes e muitos prédios vazios. Eles também têm trabalhadores que não estão mais recebendo salários e fábricas que estão fechando. Existem cidades no país deles onde as luzes estão sendo desligadas aos poucos. Também há governos locais que já não conseguem pagar suas dívidas. E o que antes era chamado de milagre econômico parece estar se desfazendo pouco a pouco diante dos olhos do mundo inteiro. Na TV, você vê o belo skyline e as cidades modernas deles, mas por trás dessa imagem brilhante existem problemas que não são mostrados. A China está carregando um grande peso e parece que já não consegue mais suportá-lo. No final deste vídeo, você vai entender por que alguns especialistas dizem que o desenvolvimento da China não está apenas desacelerando. Aos poucos ela também está caindo. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Vamos começar com a maior perda de dinheiro da história moderna, e isso não é brincadeira. Mas mais dinheiro foi perdido na China agora do que o total perdido durante a crise financeira de 2008 e outras grandes crises dos últimos 100 anos. Isso significa que esta é a maior perda de dinheiro da história moderna. Antes, o mercado imobiliário da China valia mais de 50 trilhões de dólares. É até maior do que o valor combinado do mercado imobiliário e do mercado de ações dos Estados Unidos. Durante muitos anos, parecia que o aumento dos preços das casas não tinha fim. Ano após ano, os preços subiam. Por isso, as famílias colocavam todas as suas economias na compra de um apartamento. Mas por quê? Porque achavam que era seguro. Para muita gente, o mercado imobiliário é o investimento mais seguro. É como se tivessem uma garantia silenciosa do governo de que isso não iria desabar. Mas desabou. Desde o final de 2025, os preços das casas vêm caindo por 29 meses consecutivos. Já são quase 2 anos e meio de queda contínua. E ainda não há nenhum sinal claro de quando isso vai parar. De acordo com Goldman Sachs, se não houver uma grande ajuda ou intervenção do governo, os preços ainda podem cair mais 20 a 25%. Isso significa que o valor das casas pode chegar a apenas metade do preço mais alto de antes. E a situação é ainda pior nas chamadas cidades de terceiro nível. Essas cidades representam quase 60% do PIB da China. Corretores de imóveis que passam meses sem vender nada. E é aqui que o problema se torna sério. Quase 70% da riqueza das famílias na China está investida em imóveis. Então, quando o preço dos apartamentos cai, não é só a casa que se perde, as economias também desaparecem. A sensação de segurança na vida desaparece. Os planos para o futuro também somem. Vamos pensar em um casal de Shenzhen. Vamos chamá-los de família Wang. Eles fizeram tudo certo. Economizaram por 15 anos em 2021, fizeram um financiamento imobiliário. Eles colocaram todas as economias de suas vidas, cerca de 100 mil dólares em um apartamento na planta de uma das maiores construtoras da China. A promessa era que o prédio estaria pronto em 2023. Eles já compraram móveis e até pensaram onde colocariam o berço para o futuro filho. Mas o prédio não ficou pronto. A construtora ficou sem dinheiro. A construção parou no 15º andar, restou apenas uma estrutura de concreto. E a família Wang até agora ainda está pagando a hipoteca por uma unidade em que nunca moraram e talvez nunca morem. O pagamento inicial deles parece que sumiu. As parcelas mensais vão só para os juros. O futuro pelo qual eles trabalharam duro durante muitos anos, eles vão perder por causa do sistema em que confiaram. E não são só eles que têm essa história. Em toda a China, há mais de 20 milhões de apartamentos vendidos na planta que até agora não foram concluídos. 20 milhões de unidades já foram vendidas para famílias, mas até agora eles ainda estão esperando. E cada prédio que está de pé, mas não foi concluído, é como um símbolo silencioso de um grande problema que as luzes bonitas do horizonte não conseguem mais esconder. Agora pense nisso. Milhões de famílias continuam pagando hipoteca por uma casa que ainda não existe. Eles estão pagando por ar, dívida por um apartamento que talvez nunca seja construído. Alguns tentaram protestar,
Alguns organizaram movimentos online, mas isso foi rapidamente censurado, apagado, removido da internet como se nunca tivesse acontecido. Você se lembra da Evergrande? Esta é a maior incorporadora imobiliária da China. Ela afundou em mais de 300 bilhões de dólares. 300 bilhões! Isso é maior do que todo o PIB da Finlândia. Depois, a Country Garden também faliu. Tem uma dívida de mais 187 bilhões de dólares. Se você somar a dívida dos grandes incorporadores imobiliários da China, ela é ainda maior do que todo o PIB da França. E de onde veio a maior parte desse dinheiro? Das famílias comuns que confiaram no sistema. Em 2022 começaram os chamados boicotes às hipotecas. Em mais de 100 cidades, os compradores se recusaram a pagar as hipotecas porque seus apartamentos nem estavam sendo construídos. O governo se apressou em controlar as notícias, lançou os chamados programas de resgate para a construção, mas não foi suficiente. Quando a confiança se perde, é difícil recuperá-la. Agora, menos pessoas estão comprando casas novas. Na primeira metade de 2025, as vendas de novas casas caíram mais 4%. Já os novos inícios de construção caíram quase 20%, e o governo, que se espera que resolva todos os problemas, também enfrenta sua própria crise. Não foram só as famílias que perderam dinheiro por causa da queda do mercado imobiliário. Até os governos locais estão tendo prejuízo. Há uma coisa que a maioria das pessoas não sabe sobre a China. Os governos locais lá não dependem de impostos como nos países ocidentais. Por muitos anos, eles ganharam dinheiro vendendo terras, vendiam terrenos para incorporadoras, compravam terras agrícolas baratas fora da cidade. Vendiam isso por um preço mais alto quando transformavam em área residencial ou comercial. O lucro disso foi usado para construir estradas, pagar salários de professores, financiar a polícia, construir hospitais e melhorar a infraestrutura. No auge, as vendas de terras representavam de 30% a 40% da receita do governo local. Agora, isso acabou. Como os incorporadores estão falidos e ninguém quer comprar terras, a receita despencou. O valor dos leilões de terras caiu para cerca de 3 trilhões de yuans. É quase metade do que era no auge. No ano passado, mais de 10% das terras colocadas em leilão não tiveram nenhum interessado. Não é lance baixo, é zero. Ninguém quer comprar, não importa o preço. Por causa disso, muitos governos locais estão enfrentando uma grave crise financeira. Na província de Hainan, o salário dos funcionários públicos em Guangdong foi reduzido em 50%. A província mais rica da China, lar de grandes empresas de tecnologia e manufatura, reduziu em 25% a 30% o salário dos funcionários do governo. As cidades que já não conseguem mais acender as luzes das ruas à noite, outras não fazem mais a limpeza regular do lixo, não estão mais consertando as estradas. Os serviços públicos que antes eram normais já não recebem mais financiamento. Em Tianjin, uma grande cidade com mais de 13 milhões de pessoas, o governo foi forçado a vender seus próprios prédios de escritórios só para conseguir pagar os salários. Pense nisso, eles nem conseguem mais pagar pelo próprio escritório. Tem um empreiteiro chamado Shen Wei da província de Sichuan. Por 20 anos, ele construiu rodovias, pontes e viadutos, projetos que ajudaram as cidades dentro da China a crescer. No ano passado, ficaram devendo para ele. O governo local devia a ele 43 milhões de yuans por um projeto concluído. Ele não recebeu nada. Foi forçado a demitir 200 trabalhadores. Alguns deles estão há 8 meses sem salário. Segundo Shen Wei disse a um repórter antes da entrevista ser apagada, eles continuam dizendo que o dinheiro vai chegar, mas não há mais nada para dar. A história dele não é única. Isso acontece repetidamente em todo o país, e é aí que a situação fica ainda mais assustadora. Por muitos anos, existiram os chamados veículos de financiamento do governo local, ou LGFVs. São como empresas de fachada usadas pelo governo local para pegar empréstimos sem aparecer nos registros oficiais. Através disso, eles construíram trens de alta velocidade com poucos passageiros, distritos financeiros sem pessoas, aeroportos sem passageiros. Tudo isso usando dinheiro emprestado que não deveria aparecer no balanço oficial. De acordo com o FMI, essa chamada dívida oculta já ultrapassou 65 trilhões de yuans. Quando você inclui a dívida oficial dos governos locais, que é de quase 48 trilhões de yuans,
O total chega a 134 trilhões de yuans. Isso equivale a aproximadamente 18 trilhões de dólares. É ainda maior do que a economia combinada do Japão e da Alemanha. É ainda maior do que todo o PIB oficial da China. E o pior é que a maioria dessas LGFVs não é lucrativa. O retorno médio delas está em torno de 1%. Mas os juros que pagam sobre a dívida passam de 5%. Isso significa que sai mais dinheiro do que entra. E quando esse é o sistema, não vai durar sem um problema ainda maior. Se você somar os números, realmente não batem. Quase metade dos projetos do governo local vai ter prejuízo se não houver uma grande ajuda do governo central. De acordo com uma fonte conhecida, até o final de 2024, os governos locais já acumularam mais de 10 trilhões de yuans em dívidas não pagas a empreiteiros e servidores públicos. Isso significa que os trabalhadores que construíram as rodovias ainda não foram pagos. As empresas que forneceram aço e cimento ainda não receberam milhões. Os aposentados estão tendo seus benefícios reduzidos. Todo o sistema parece sufocado pela quantidade de promissórias, promessas de pagamento que já não existem mais. No final de 2024, Pequim anunciou um pacote de reestruturação de dívida de 12 trilhões de yuans. Dizem que essa foi a maior intervenção para ajudar os governos locais. Eles chamaram isso de solução, mas segundo alguns analistas, é apenas uma forma de adiar e fingir que está tudo bem. Eles não estão de fato resolvendo o problema. Eles só estão adiando, porque esse pacote cobre apenas cerca de 25% do verdadeiro problema. O restante, eles só estão enrolando. A dívida, eles estendem o empréstimo, empurram o pagamento para o futuro. Esperam que aconteça um milagre de repente. Mas não é assim que a matemática funciona. E enquanto a dívida piora, outro grande problema está surgindo. As fábricas que enriqueceram a China estão indo embora. Durante 40 anos, quase tudo o que você usa tinha a etiqueta feito na China. Celular, roupas, eletrônicos, brinquedos, móveis, eletrodomésticos. A China se tornou a fábrica do mundo inteiro. Por causa disso, centenas de milhões de pessoas saíram da pobreza. Essa foi a base do seu milagre econômico. Mas os tempos estão mudando. Em maio de 2025, o CEO da Apple, Tim Cook, fez um anúncio que antes parecia impossível. Ele disse que a maioria dos iPhones vendidos nos Estados Unidos agora virá da Índia, e não mais da China, mas sim da Índia. E o Vietnã será a fonte de quase todos os iPads, Macs, Apple Watch e AirPods vendidos para os consumidores americanos. Pense nisso, a Apple, que construiu quase todo o seu império de fabricação na China, está saindo rapidamente. Os números são claros. Na primeira metade de 2025, a produção de 53% em comparação ao ano anterior. A Índia já exportou produtos da Apple no valor de mais de 22 bilhões de dólares. O número de smartphones feitos na Índia enviados para os Estados Unidos saltou 240% em relação ao ano anterior. E pela primeira vez na história, a Índia superou a China como principal exportador de smartphones para os Estados Unidos. Agora, 44% das importações de smartphones dos Estados Unidos vêm da Índia. Enquanto muitos permanecem em silêncio, o mundo já mudou. E não é só a Apple que está se movendo. A Samsung já fechou sua última fábrica de celulares na China. Isso já faz alguns anos. Agora, a maioria dos seus smartphones é feita no Vietnã e na Índia. A Nike já fabrica mais sapatos no Vietnã do que na China. Isso é o oposto do que acontecia há 10 anos. Sony, Dell, HP, Google, todos eles estão transferindo gradualmente a produção para fora da China em uma velocidade nunca vista antes. Até algumas empresas chinesas também estão saindo. Por exemplo, a BYD, uma das maiores empresas de veículos elétricos da China, está construindo fábricas no México, Tailândia, Hungria e Indonésia. Em vez de expandir dentro do próprio país, por que eles estão saindo? Primeiro, a mão de obra na China não é mais barata. Nos últimos 10 anos, os salários das fábricas triplicaram. No Vietnã, o custo com trabalhadores é só a metade. Na Índia, é ainda mais baixo. Essa era a maior vantagem da China. Por isso, a mão de obra barata já não é mais tão forte agora. Em segundo lugar, o governo ficou mais imprevisível sob Xi Jinping. Em 2023, o governo implementou uma lei anti-espionagem mais rigorosa.
Muitas empresas estrangeiras ficaram preocupadas, porque quando as regras não são claras e mudam de repente, as empresas preferem lugares mais estáveis e onde a proteção é mais garantida. E quando as fábricas começam a sair, não é só o emprego que se perde, o impulso também desaparece. E quando uma economia acostumada a crescer rápido perde o impulso, a queda é sentida ainda mais. Além disso, quando até uma simples pesquisa de mercado pode levar você a ser preso por espionagem. Quando checar o número de produção na sua própria fábrica pode ser chamado de espionagem, é natural que os executivos procurem uma saída, e foi exatamente isso que aconteceu. O investimento estrangeiro direto na China caiu mais de 80%. Isso não é mais apenas diversificação. Muitos estão realmente indo embora. Terceiro motivo. A Covid ensinou ao mundo inteiro uma lição dolorosa. Quando a China entrou em lockdown, as fábricas fecharam, as cadeias de suprimentos globais pararam de repente. Faltaram peças, não dava para enviar produtos, os negócios ficaram paralisados. O antigo modelo just-in-time virou just too bad. As empresas perceberam que é arriscado depender de um único país para todos os produtos. Quando surge um problema lá, todos são afetados. E o quarto motivo, talvez o mais grave, é que os trabalhadores também desaparecem. Mas existe algo ainda mais profundo do que a saída das fábricas. Há uma coisa que não pode ser comprada, construída ou recuperada, não importa quanto dinheiro se tenha. População. Em 2024, a população da China caiu pelo terceiro ano consecutivo. Há mais caixões do que berços. Mais pessoas morrem do que nascem. E essa diferença aumenta a cada ano. Em 2024 nasceram 9,5 milhões de bebês, mas quase 11 milhões morreram. Isso significa que a população diminuiu em quase 1,5 milhão em apenas um ano. E de acordo com os demógrafos, isso é só o começo. A taxa de fertilidade da China está em torno de 1,0 filho por mulher. Para que a população se mantenha estável, é preciso 2,1. A China não chega nem à metade do que precisa. Está se aproximando da taxa de fertilidade da Coreia do Sul, que é de 0,73, a mais baixa do mundo. Existem algumas cidades na China onde é ainda menor. Você se lembra da política do filho único? Durante muitas décadas, as famílias só podiam ter um filho. A política funcionou, mas acabou sendo eficaz demais. Algo foi quebrado na estrutura da sociedade que talvez não possa mais ser consertado. E é isso que Pequim mais teme. No final de 2024, haverá 310 milhões de chineses, com mais de 60 anos. Isso representa 22% de toda a população. Há apenas 5 anos, era apenas 18%. Em uma década, o número de idosos na China pode chegar a 400 milhões. Isso é mais do que toda a população dos Estados Unidos. Em muitas regiões, já há mais aposentados do que trabalhadores. Quem vai cuidar deles? Por causa da política do filho único, formaram-se o que os demógrafos chamam de famílias 4-para-1. 4 avós, 2 pais, 1 filho, uma pessoa que se espera sustentar 6 enquanto também constrói sua própria família e carreira. Só na matemática isso já não é viável. Emocionalmente é ainda mais pesado. O sistema de pensão nasce daí. Em 2022, 14 províncias relataram falta de fundos de pensão. Até 2035, analistas estimam que a China precisará de mais 300 bilhões de dólares por ano só para manter o sistema de pensão funcionando. Mas isso é ainda maior do que todo o orçamento militar do país. Enquanto o número de trabalhadores que contribuem para o sistema diminui, o número de aposentados que recebem aumenta cada vez mais. A população em idade ativa começou a diminuir em 2012. Só em 2024, quase 7 milhões de trabalhadores desapareceram. É como se você perdesse toda a força de trabalho de um país europeu de médio porte em apenas um ano. Os donos de fábricas estão tendo dificuldade para encontrar funcionários. Os administradores de pensão estão vendo as contribuições diminuírem. As lojas têm menos clientes com dinheiro. Enquanto isso, o número de casamentos também caiu. Em 2024, apenas 6,1 milhões de casais se casaram. Uma década atrás, esse número era de mais de 13 milhões. O número de divórcios chegou a 2,6 milhões. Menos casamentos, menos bebês. E quando menos crianças nascem a cada ano, fica mais claro que a direção para o futuro não é boa. Mesmo assim,
Menos bebês agora significa menos trabalhadores no futuro. Menos trabalhadores, mas mais idosos que precisam de cuidados. Aqui, as estatísticas frias se encontram com a verdadeira tristeza humana. Em agosto de 2025, o desemprego entre os jovens na China chegou a 18,9%. Esse é o nível mais alto desde que Pequim mudou a forma como mede o desemprego. Voltando a junho de 2023, o desemprego oficial entre os jovens chegou ao recorde de 21,3% naquela época. Depois algo estranho aconteceu. É preciso divulgar os dados. O governo afirmou que precisa aprimorar a metodologia estatística. Mas, na verdade, eles precisavam esconder os números que pareciam vergonhosos. Quando voltaram a divulgar os dados, eles já tinham uma nova forma de medir, e os estudantes não foram incluídos na contagem. E, de repente, a taxa de desemprego caiu. Que timing perfeito. Mas, de acordo com algumas estimativas independentes, o verdadeiro desemprego pode estar entre 25% e 30%. Isso significa que 1 em cada 3 ou 4 jovens está desempregado. Pense nos formados na faculdade, estudantes de engenharia com diploma avançado, entregando comida usando patinete elétrico, formados em medicina, dirigindo para aplicativos de carona, formados em direito vendendo seguros de porta em porta. Só neste ano, 12,2 milhões de novos graduados entraram no mercado de trabalho, 12,2 milhões de jovens procurando por empregos que não existem, procurando uma carreira que parece ter desaparecido, procurando um futuro que seus pais prometeram para eles. Vamos pensar em Liu Ming, 24 anos, formado em engenharia por uma das melhores universidades de Xangai. Os pais dele gastaram todas as economias com a educação dele, incluindo aulas particulares e cursinhos preparatórios, porque eles acreditam que a educação é a chave para uma vida melhor. Agora, ele já está procurando emprego há 8 meses. Ele faz entregas de comida usando uma scooter elétrica só para conseguir pagar o aluguel. Ele mora em um pequeno apartamento com outros 3 graduados desempregados. O fundo de aposentadoria dos pais dele acabou. O sonho deles era que o filho os ajudasse na velhice. Eles ficaram desapontados, não era isso que esperavam. A fórmula costumava ser simples: estudar bastante, conseguir um diploma, trabalhar em uma empresa, comprar um apartamento, casar, ter uma família, se aposentar bem. Esse era o caminho. Esse era o contrato entre pais e filhos. Mas agora parece que a escada sumiu, os degraus foram cortados. E milhões de jovens ficam pensando: para que serve o sacrifício se não há onde chegar? É aí que entra o chamado deitar e esperar. É um movimento que o Partido Comunista teme. Jovens que se recusam a correr atrás de uma carreira que não existe, que se recusam a comprar uma casa que não podem pagar, recusam-se a ter filhos que não podem sustentar, recusam-se a fazer hora extra para um chefe que pode demiti-los a qualquer momento. Eles escolhem apenas o mínimo, fazer o suficiente para sobreviver, sem esforço extra. Alguns até chamam isso de deixa apodrecer. Se o sistema já está quebrado, por que você ainda tentaria consertar? O governo não gosta desse tipo de mentalidade. A propaganda sobre patriotismo, trabalho duro e sacrifício pelo país continua. Os jovens são advertidos sobre isso. Existem universidades onde é obrigatório ensinar educação para o amor, para incentivar o casamento e a procriação. Mas um slogan não é suficiente se a realidade está quebrada. Você não pode forçar o otimismo se não há oportunidades. E há outros que não estão apenas esperando. Eles estão indo embora. As consultas sobre emigração atingiram níveis recordes. Os chineses ricos estão transferindo dinheiro para Singapura, comprando propriedades no Canadá e na Austrália, mandando seus filhos para o exterior, com a orientação de não voltar mais. Eles chamam isso de filosofia de fuga. Saia enquanto ainda pode. E não são só os ultra-ricos que fazem isso. Até famílias de classe média estão procurando qualquer saída. Visto de estudante, imigração por investimento, casar com estrangeiro. Qualquer maneira antes que a porta se feche de vez? Agora a pergunta é: o que vai acontecer quando uma geração inteira perder a confiança no sistema construído pelos seus pais? Quando o futuro prometido a eles não chega mais? Durante 40 anos houve um acordo silencioso entre o Partido Comunista e o povo. Sem votos, sem protestos, sem oposição. Em troca, sua vida melhoraria a cada ano. Você ficaria mais rico, seus filhos teriam uma vida melhor.
Esse era o acordo. Agora, isso está sendo quebrado. Quando o mercado imobiliário caiu, não foi só o dinheiro que se perdeu, a confiança também se perdeu. Quando o governo diz que tudo está estável, mas de repente tudo desaba. Seu investimento seguro sumiu. Se seu filho enfrenta mais dificuldades que você, mesmo se esforçando mais, de que valeu o sacrifício pela liberdade? Agora as pessoas têm medo de gastar. Elas estão economizando, estão se preparando para algo pior que pode vir. A classe média, que era esperada para impulsionar o futuro da China, encolheu. Pela primeira vez desde 1978, ela não está crescendo. Está encolhendo, menos bilionários. O consumo de luxo caiu. Até o dinheiro básico está fraco. A resposta do governo é mais controle, mais vigilância, mais censura, mais nacionalismo. Mas você não pode comer nacionalismo. Você não pode usá-lo para pagar o aluguel. Você não pode economizar para a aposentadoria com isso. Quando a economia está forte, o patriotismo é um bônus. Quando a economia está fraca, isso vira apenas uma distração. E há pessoas que não ficam mais em silêncio. No final de 2022, as pessoas protestaram em Xangai e Pequim contra os lockdowns da Covid. Eles seguravam folhas em branco, um símbolo da censura. Isso foi rapidamente silenciado, mas o partido percebeu algo. Quando pessoas suficientes perdem a esperança, algo pode acontecer. É assim que um país pode cair. Nem sempre há guerra ou revolução, mas sim uma perda lenta de esperança. Uma família que perdeu suas economias, um formando que desistiu de seus sonhos, um casal que decidiu não ter filhos, idosos sem apoio. O mercado imobiliário não se recupera sem compradores, e não haverá compradores se os jovens não tiverem dinheiro. Não há jovens com dinheiro porque a taxa de natalidade já havia caído. E ela não vai subir sem empregos estáveis e um futuro claro. Cada crise piora a próxima. Em 40 anos, a China construiu a OTAN, uma enorme máquina econômica, cidades modernas, trens-bala, fábricas que abastecem o mundo inteiro. O objetivo disso é provar que um sistema autoritário pode superar a democracia. Mas há uma lição mais sombria. Você pode construir um milagre usando dívidas, mão de obra barata e construção sem fim. Mas o milagre não dura para sempre. Chegará a hora de pagar, a população vai diminuir. O país vai envelhecer antes de realmente enriquecer. Agora faltam trabalhadores, faltam compradores, faltam pessoas que acreditam. E quando a segunda maior economia do mundo cair, não será só a China que será afetada. As cadeias de suprimentos serão prejudicadas, os preços dos produtos vão subir, a ordem econômica global vai mudar. Agora a pergunta é, ainda há uma maneira de se recuperar ou o milagre chinês já acabou mesmo? Diga o que você acha, porque essa história ainda não acabou.